Boa noite. Tudo bem com vocês? Louvado seja Deus. Tudo bom, Dani? Queridos, eu estou aqui por um acaso, não estava programado, mas eu ia pregar no Planaltino 1 e o pastor Abraão me surpreendeu dizendo que era para vir para aqui. E como diz o ditado, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Vai fazer um ano, dia 26, que eu preguei aqui. Passa rápido, né? Meu irmão Jeová, um prazer revê-lo, que Deus abençoe. Aliás, é um prazer revê-los todos vocês. Louvado seja Deus por suas vidas. Eu queria que essa igreja estivesse cheia. Não é porque eu estou aqui, porque a mensagem não é minha, é do Senhor. Mas quem está aqui é quem precisa ouvir. E nós vamos gravar, porque quem não ouvir essa mensagem hoje vai poder assistir no canal que eu tenho no YouTube, né? Um canal BG Gospel CG. O intuito desse canal é pregar o Evangelho. E às vezes você chega na igreja, tem 20, 30 pessoas, mas você vê lá no canal dá 100, 200 visualizações, significa que 100 ou 200 pessoas assistiu, né? Então o Evangelho está sendo pregado. Por isso eu pedi à irmã Ediane e ao irmão Gilmar para permitir que eu gravasse, para depois editar e colocar no canal. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, aos moradores de Éfeso. Inclusive nós estamos com uma lição maravilhosa que estamos estudando desse tema, né, dos Efésios. E quando nós entendemos o teor da mensagem aos moradores de Éfeso, nós temos que trazer para nossas vidas. E dessa semana que passou mesmo foi muito bonita a questão da unidade, né? Todos nós somos membros de um só corpo. Eu estava falando agora para a irmã Ediane que eu fico triste quando eu vejo alguém falar mal de um adventista. Você fica, não? Se você não ficar, vá orar. Porque todos nós aceitamos ser novas criaturas, todos nós aceitamos ser cristãos nessa igreja, obedecendo essa doutrina. Não é por mera coincidência, não é por agradar ninguém, é porque você crê que a igreja adventista tem uma doutrina verdadeira. Por que verdadeira? Porque não é do homem, é bíblica, é de Deus. Eu até cheguei a me afastar, como é do conhecimento de quase todos, mas depois eu precisava congregar, e eu me perguntava para onde é que eu vou. Eu tinha que voltar, mas o orgulho não deixava. Depois eu me permiti, o Espírito Santo me alcançou e eu voltei. E assim, e quando eu vejo alguém falar, os adventistas isso, aquilo, eu encho os pulmões, para não dizer assim, o bofo, o modo de falar, eu encho o bofo, eu fico meio irado. Não deveria, mas fico. Porque às vezes alguns dá motivo, e alguns falam simplesmente por conjecturar, né? Por supor. E quando você vê alguém abrir a boca e dizer que a igreja adventista não aceita, não fique triste não. Ofereça um estudo para ele, para que ele depois mude essa concepção, porque eu mesmo já falei que era. E o que a gente vê muitas pessoas falar é isso. Mas se você for para a história, a igreja cristã, no começo, ela era vista como o quê? Uma seita. Entendeu, irmão Juvenal? Então, se o próprio Cristo era líder de uma seita, você não vai ser membro de uma seita, como assim diz o povo? A seita que dói menos. Queridos, temos alguém que nos visita além da Daniela, que ainda não é adventista? Aquela irmã abençoada, parece que ela teve uma semana de oração que eu preguei ali no Sacramento, né? É Alice, é Adelice? Adelice, eu conheço, não, seu filho, né? Lon, não, é aquele mais novo. Tem um apelido isso, nunca mais eu ouvi. Que Deus abençoe, minha irmã, seja bem-vinda, viu? Queridos, essa mensagem de hoje, obviamente, que tem que falar dos pais. E por isso que eu falei que eu queria ver essa igreja cheia, porque ela vai falar ao seu coração. Está falando ao meu, então vai falar ao seu. Efésios capítulo 6, versículo 1. Amém? Nesse momento eu quero pedir que você leve seu pensamento a Deus
Esqueça que amanhã é dia de feira, que tem que fazer feira, tem que pagar boleto. Esqueça hoje, mas lembre amanhã, viu? E pensa em Deus nesse momento aí. Senhor Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, nosso Deus soberano, obrigado, Senhor Deus, pelo dom da vida. Obrigado pelo Teu amor, por Tua proteção. Obrigado pelos Teus filhos que aqui estão. Te agradecemos por cada família aqui representada. Nesse momento a Tua palavra se encontra aberta. Nós iremos ler, ou melhor, nós queremos ouvir o Senhor falar aos nossos corações essa noite. E por isso nós Te convidamos a se fazer presente em nosso meio, precisamente em nossas mentes, em nossos corações. Que possamos compreender a Tua palavra, Pai. E ao compreendermos, nos dar força e perseverança para colocarmos em prática. Eu quero também Te pedir pelas pessoas que estão assistindo essa mensagem através do nosso canal, que o Teu Santo Espírito também os alcance, e os proteja e os faça convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tenha misericórdia, Senhor Deus, de nossas vidas. Esteja conosco agora e nos dá a honra da Tua presença. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Efésios 6, capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor, ou advertência do Senhor. Amém? Só até aí. Queridos, a princípio obedecer é algo ruim, porque obedecer implica em renúncia. Obedecer implica em deixarmos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade do outro. Por isso que às vezes parece ser ruim a questão de obedecer. A princípio nós achamos que é ruim, mas depois nós temos certeza que foi o necessário, que era fundamental. Agora, que se tratando de nossos filhos, será que os nossos filhos devem sempre obedecer, nos obedecer? Os filhos devem sempre obedecer aos pais? Sempre? Normalmente deve sempre, sim. Porém, existem ordens que mesmo sendo de pais, não podem ser obedecidas. Qual? Se essa ordem ela não estiver em sintonia com a vontade de Deus. Aí não pode obedecer, não. Mas até a desobediência requer requer respeito e carinho. Imagina que você quer vir para a igreja e seu pai sabe que você está indo para a igreja adventista e ele é de uma outra denominação e ele não aceita. Aí você bate o pé e fala, eu vou. Tá certo? Não tá. É diferente. Meu pai, eu vou. Porque eu estou conhecendo a Bíblia, eu estou gostando da doutrina. Não fica agoniado não, pai. Nós vamos para o mesmo lugar. Não tem dois céus. Então tem que ir com amor, com um jeitinho. É uma pena que nem sempre a gente faz isso, né? Quando se trata de desobedecer, a gente esbraveja, grita, esperneia. E aí é onde está a questão do problema. Nós temos, por exemplo, a história de uma mãe, na lição da meditação de hoje, quem tem a meditação de hoje vai lembrar, Emilson Reis, Emanuel Bambolim, meu irmão, meu amigo, tudo bom, meu irmão? Nós temos que trazer o chaveiro aqui, viu? Pegar pelas orelhas dele e trazer uma hora. Conta-se a história foi narrada essa história na meditação de hoje. O pastor comenta que ele foi visitar uma irmã, ela era cristã há muito tempo, e o seu esposo não era. Tudo bom, irmã Luísa? Tá boa? Amém, louvado seja Deus. E ela passou a falar ao pastor que o esposo era contra ela frequentar a igreja, e quando os seus filhos completaram 15 anos, um mais e outro 15, a primeira coisa que o pai fez foi dizer que eles deveriam ir ao prostíbulo.
E então os filhos relutaram e não obedeceram, porque eles já tinham conhecimento do que é certo, da palavra de Deus, e eles não obedeceram. Pasme, essa história foi mencionada pelo pastor Emilson Reis, mas aqui em nossa cidade eu já vi casos de pais que ofereceu dinheiro ao filho e o transporte para ir para um motel com mulheres. E hoje ele lamenta ardentemente por ver o filho no mundo, vivendo no mundo de uma maneira promíscua e que desagrada a ele e a Deus. Se ele soubesse a besteira que fez, aliás, ele sabe. Se ele pudesse voltar ao passado, ele voltaria. Mas sabe qual é o bom disso tudo? Que esse pai está vivo e esse filho também. Enquanto há vida, há esperança. Eu costumo dizer, se aquilo que você fez te machucou, não te matou, te ensinou. E temos também a história de Rebeca, a mulher de Jacó, a mãe de Jacó. A bênção da primogenitura pertencia a Esaú, mas Rebeca também disse para o filho Jacó que ele deveria enganar o pai. Se ele tivesse obedecido a Deus em vez de ter obedecido a sua mãe, ele não seria privado de morrer, ambos sem se verem mais. Então, até que seja sua mãe, seu pai, sua esposa, seu filho, quem quer que seja, se pede para você fazer algo que vai na contramão do que o Senhor quer, diga não. Amém? Então, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Obedecer no Senhor, como assim? Se analisarmos bem, a obediência é uma renúncia, é renunciar à nossa vontade para fazermos a vontade do outro, como eu já mencionei. Mas em que implica a obediência no Senhor exatamente? Nada mais é que obedecer aos pais e até mesmo às autoridades, conforme assim diz o Senhor. Se não for de acordo com o que Deus quer, diga não. Diga não. A princípio pode surgir perca na sua vida, perder emprego, perder uma pessoa, uma separação, mas diga não. Porque se aquilo que vai sair da tua vida pelo não que você diz, sim, demonstrando um sim para Deus, aquilo que vai sair da tua vida é escória. Tinha que sair. Pode ter certeza disso. Um dia desse uma amiga, não vou entrar em muitos detalhes, que quando eu prego na cidade eu tenho que limitar as palavras, porque a gente conhece muita gente, e vocês também me conhecem, e daí a pouco vocês ficam ligando a pessoa, né, ao fato, e eu acabo entregando o assunto, e não é certo. Ela teve uma situação, vivia uma vida turbulenta com o esposo, e um dia eu encontrei chorando, e eu simplesmente olhei para ela e disse, Romanos 8, 28. Ela disse, eu não entendi. Eu digo, vá ler e você vai entender. O cara estava separando dela, tinha acabado de falar que não queria mais, que ia acabar o casamento. Mas eu sabia que era melhor viver só do que mal acompanhado, e essa pessoa era uma pessoa amável, ela não merecia tanto sofrimento, e hoje ela está muito feliz. Ela disse, eu não consigo esquecer aquele versículo, é o meu versículo de cabeceira, todas as noites eu leio e medito nele. Então, por mais que esteja parecendo difícil na sua vida, alguma coisa sumiu da tua vida, pode ter sido até alguém que você ama, presta atenção que eu vou falar assim, pode ter sido até alguém que você ama, que não esteja mais ao seu lado. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus, mas digo até a morte, até a morte. Quando o meu cunhado morreu de moto em 2019, ele bateu numa árvore e morreu, foi a única coisa que eu pude falar para minha sogra. Sogrinha, eu chamo ela de sogrinha. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. Ela olhou assim e parou de chorar. E depois que passou o período do velório, eu expliquei para ela. Se tivesse sido assim, eu não posso entrar em muito detalhe, mas se tivesse sido assim, assim, assim. Um pouco detalhe para você ver, esse jovem ele era uma pessoa boa, mas ele andava com as pessoas erradas no passado. E ele estava inimigo do próprio irmão. E ele morava fora. Imagina se ele morresse lá, numa vida errada, e inimigo do próprio irmão. A mãe sofria mais ou não?
Ele morreu de um acidente, sem machucar ninguém, sem matar ninguém e sem envergonhar ninguém. Então, mesmo na morte, a gente vê, às vezes, a mão de Deus. Até porque nós sabemos que essa morte é transitória. Não importa se ele era cristão ou não. O que vai valer diante de Deus é que cada um receberá proporcional ao seu conhecimento. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Amém? Queridos, como nós vimos aqui, a questão de obedecer no Senhor implica em obedecer pais, seja lá quem quer que seja, como assim diz o Senhor. Em Atos 5, 29, nós temos como exemplo o que Pedro disse, que importa obedecer a Deus do que a homens. Nós vemos que por conta da desobediência ao nosso Pai Celestial, nós temos visto famílias, ou melhor, um caos no meio da família. Nós temos visto um caos social e espiritual. E pode ter certeza, existe algo que é automático. Quando obedecemos a Deus, obedecemos a pai e mãe. Quando obedecemos a Deus, a nossa vida não é 100% perfeita, porque nós vivemos tropeçando, caindo e levantando todos os dias. Mas verdadeiramente, quando você procura obedecer a Deus, o seu relacionamento com as pessoas é melhor. O seu olhar com as pessoas é melhor. Você é honesto, você se organiza nas compras, você se organiza nos gastos, você se organiza na luxúria, você compra as roupas ou as coisas de uso pessoais para se sentir bem, não para ostentar. Você tem um equilíbrio. Ah, mas tem crente que não, eu estou falando de você, deixa o crente. Ah, porque eu não vejo isso, vejo em você. Essa mensagem não é para o irmão que está do lado, é para você, é para mim. Esse é o erro que muitos não permanecem na igreja. É porque tem a sua comunhão com Deus, mas fica se espelhando no irmão. Não dá certo, Dani. Esse foi meu erro no começo. Eu tenho que olhar a minha comunhão com Deus. Eu tenho que ficar triste em ver que o meu irmão está com foco errado. E não ridicularizá-lo também, mas dizer para ele, conversar com ele, orar para ele, apontar o caminho certo. E a melhor forma de apontar o caminho certo é caminhando por ele. Então nós entendemos que obedecer no Senhor, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Isso é justo sim. E o reflexo dessa obediência é uma vida longa, honrada e duradoura. Duradoura. Se verdadeiramente nós pudéssemos colocar na mente dos nossos filhos os caminhos que eles devem trilhar, caminhos que outrora, no passado, nós já trilhamos. Não é não, irmão Edu? No passado nós andamos por caminhos tortuosos. Eu falo nós porque eu acredito que ele também deve ter andado. Não sei. Todos nós já erramos, já pisamos fora da bacia, né? O modo de falar. Então a gente sabe a maneira que dá errado. Se a gente sabe a maneira que dá errado, a gente conhece a maneira de dar certo. Mas só que tem algumas pessoas, e alguns jovens principalmente, que parece que quer viver o erro. Eu quero ver com meus próprios olhos. Infelizmente, alguns vivenciam o erro, mas não dá tempo de contar para ninguém. Infelizmente. Então, se nós pudéssemos entender, ou melhor, colocar na mente dos nossos filhos, é Tarine que está ali? É. Se nós pudéssemos colocar verdadeiramente na mente dos nossos filhos, que a obediência salva, que a obediência protege, que a obediência enriquece, dá dignidade, era bom demais. Por que eu falo assim era bom? Porque nem sempre a gente consegue. Eu tenho 2 filhos e pasma, desde pequeno estou na igreja, mas está difícil. Está difícil. Logo um gosta de negócio de cavalo, né? Cavalo, cavalgada, vaquejada, vaquejada, cavalgada, nega, nega, cachaça, cachaça, droga, droga, destruição.
Eu não quero dizer com isso que todo mundo que se envolve nesse meio usa. Mas quem está no meio está desafiando o cão, está catucando a onça com vara curta. Então é preciso entender que é difícil criar filho. Mas vai fazer o quê? Devolvê-lo para o ventre da mãe? Não. Temos que orar, perseverar, pedir experiência a Deus, pedir sabedoria e entender que Deus possa tocar no coração deles, que eles se permitam ser tocados pelo Espírito Santo. Porque eu sei que Mateus, por exemplo, ele está me obedecendo, ele tem 16, mas quando ele fizer 18? Quando ele fizer 18, que se acha o dono do seu umbigo? Se acha, né? E agora? É o que eu tenho dito sempre no sermão. Nós nunca devemos deixar de ser independentes de Deus. Nós podemos até deixar de ser independente de pais. E o filho deixa de ser independente dos pais. Quando ele começa a trabalhar, ganhar o dinheiro dele, andar com as próprias pernas, ele já começa a olhar para o pai por trás, porque ele quer estar sempre à frente. É assim, é desse jeito. E ele só vai te obedecer se tiver amor. Porque medo não tem mais. Ou tu vai dar uma palmada num camarada de 20 anos, maior do que eu. Um dia desse eu queria dar umas palmadas em Mateus. O moleque tá uma tora de homem. Se eu caísse para dentro, eu quebrava ele no pau mesmo, mas é meu filho. Eu ia bater nele, ia machucar ele, e depois eu ia chorar. E graças a Deus não deu certo, porque as pessoas entenderam. Porque ele me respondeu e eu não consigo acostumar com essa forma de um filho olhar para o pai e responder com grosseria. Eu fui criado de uma maneira que bastava olhar atravessado, tomava uma broca no pé dos ouvidos. E eu ouvi um desaforo assim, de repente me faltou terra nos pés. Mas depois eu chamei, conversei com ele, pedi perdão, disse: eu prometo que não vou mais querer lhe bater. Mas eu lhe digo uma coisa: se você me responder assim, você vai sofrer muito lá na frente. Porque quem vai lhe ensinar é a vida. E se o filho não é um bom filho, se ele desobedece pai e mãe, se ele não respeita os adultos, se ele não respeita as pessoas, se ele não respeita aquele que não tem nada para te oferecer, para lhe oferecer, lá na frente você vai quebrar a cara todinha, você vai se lascar. Eu tenho que falar assim, com todas as letras, você vai se ferrar. Porque quem é um bom filho é um bom amigo, é um bom esposo, é um bom companheiro. Queridos, essa história, aqui nós vimos aqui também: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, o versículo 2, para que te vá bem e sejas de longa vida. Essa honra deve ser demonstrada de diversas formas. Isso inclui entender que aonde quer que estejamos, nós somos representantes de nossos pais. De nossos pais. Em alguns casos, quando alguém vê o filho de Juvenal, quem é aquele? É fulano de Juvenal. É Mateus de Gil da Barraca. Sempre você olha para um filho, assemelha a ele a mãe ou o pai. Queridos, assim como nós, sendo cristão, as pessoas nos olham, nos veem na rua, eles levam o pensamento a quem? Assim como os filhos e como nós como filhos, representamos alguém, os nossos pais, ou mãe ou pais, porque tem mãe que é pai. Lembrando que eu estou falando de pai que dá vida pelo filho. Eu não estou falando simplesmente de um reprodutor, não. Essa mensagem é para o pai e para a mãe que ocupa o lugar de pai. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós temos por obrigação a modo de falar, porque a semelhança nossa com Cristo, ela tem que ser algo natural. Eu tenho falado sempre isso. Não force para dizer que você é um cristão, mas se esforce. Para aí. Como explicar isso? Forçar é você tentar mostrar algo que você não é.
E se esforçar é você se submeter ao auxílio do Espírito Santo. É você orar, jejuar, buscar, vir para a igreja. Eu falei para a irmã Edjane que eu quero vir pregar aqui num sábado. Sabe por quê? Porque eu estou triste. Quando eu vejo alguém falar dos nossos irmãos da igreja central, eu fico triste. Porque eu quero os ver no céu. E é justamente através de pessoas que Deus traz uma mensagem de alerta. Ou congrega, ou vai para a igreja, ou prega, ou dá estudo, ou vai para o inferno. Não brinque de ser crente. Satanás não está brincando de ser demônio. Ele está entrando nas nossas famílias, nos nossos lares. Ele está entrando dentro das igrejas. Nós estamos vendo várias igrejas definhando, porque muita gente está brincando de ser crente. Só o fato de você vir à igreja já é um sermão pregado, meu irmão. Ou você acha, você que está me assistindo, que não vem para a igreja porque está cansado? Se todos vocês que vieram aqui, amém pela vida de vocês, tem alguém aqui que não esteja cansado? Todos vocês estão cansados ou não estão? Porque até dormir o dia todo cansa. Cansa ou não cansa? Ontem eu estava no retiro com o pastor lá do nosso distrito. Foi mesmo que me deu uma surra de vara. Eu cheguei todo quebrado em casa, eu só sentado o dia todo. Aí se você está cansado, eu não vou para a igreja. Gilmar está cansado, não vai para a igreja. Edjane está cansado, não vai para a igreja. Edu está cansado, não vai para a igreja. E aí, é o bando que vai adorar a Deus, é? Mas quando o meu pé está doendo, meu Deus, ora por mim, ora pelo meu filho, chegou um câncer na minha família, ou um desemprego, ora por mim, igreja, toma vergonha na cara, se converte. Jesus está voltando e você não vem para a igreja. Quando Jesus voltar, você vai ficar e vai virar churrasquinho do capeta. Você que está brincando de ser crente, arrependa logo e volte, fortaleça a tua igreja, porque a tua igreja é você. Você quer que as pessoas digam lá na rua, igreja central, a decadência? É um cemitério espiritual? Alguém quer ver isso aqui? Vocês querem ouvir isso? Então tratem de dar estudo, tratem de visitar os irmãos, e tratem de dizer, vamos para a igreja. Vocês estão caminhando a passos loucos para o inferno. Não tem coisa pior do mundo quando alguém me diz, eu fui na igreja do São Luís e só tinha 20 pessoas na quarta-feira. 20 pessoas na quarta-feira. Aí eu fiquei triste. Mas teve um dia desse que eu não fui. Houve um problema lá em casa e eu não pude ir. Irmão, só tinha 12 pessoas na quarta-feira no São Luís. Misericórdia, eu me incomodei tanto que eu digo, eu vou nem que seja arrastando na próxima quarta. E fui. E raramente, para a honra e glória do Senhor, é raro não ter 30, 40 pessoas no culto de quarta-feira no São Luís. Eu não estou falando isso para me exaltar, é para te inspirar. É para te impulsionar. E dizer que você cansa, mas o Senhor não cansa de te perdoar. Ele não cansa de interceder por você. E se milagres não estão acontecendo na sua vida, é porque você está sendo um cretinho. Cretinho. Que só quer vir a nós. Aí não vai vir nada. Não fazia parte dessa mensagem, gente. Não tá no rascunho, não fazia. Mas veio, em nome de Jesus. É para honrar essa igreja. É para glorificar o Senhor. Vamos parar de falar para o irmão que não vem para a igreja. Vamos visitar ele e falar, irmão, você tem que ir para a igreja. Por quê? Porque se você não for para a igreja, quando Jesus voltar, você vai para o inferno. Porque congregar é demonstração de fé. Congregar fortalece o outro. Estimula o outro que não quer ir aí. Imagina se você chega aqui e só tem 2 pessoas, ou 3. A probabilidade de você voltar de novo na outra semana é muito difícil. Aí quando você vê que a igreja está cheia, você sente aquele fogo, aquele calor humano, você se sente bem ou não sente? Sente! Então a sua presença é tão importante que você nem imagina o quanto é. Amados,
Infelizmente temos visto filhos e filhas que estão muito ocupados. Nós estamos falando aqui na questão de honrar pai e mãe. Estamos falando a respeito do versículo 2, que diz assim: a maneira como tratamos nossos pais, diz ou honramos, que dizemos que honramos, a atenção que lhe damos, independente se iremos ganhar algo em troca ou não, define o filho que somos diante de Deus. O que temos visto hoje, em muitos casos de família, em muitas famílias, é os filhos empurrar o capacho do pai ou da mãe. O capacho é o modo de falar assim, é o volume, né, o embrulho, pega para lá, leva para tua casa, outro leva, outro tu leva. Aí se eu ficar, o aposento é meu. Se não tiver, eu estou falando sério. E aí começa aquela briga desgraçada para cuidar do velho ou da velha. Se tiver um aposento, ainda tem briga. E aquele que está cuidando, que está recebendo o aposento para cuidar dele, os outros ficam de bico inchado e não visita. Há uma surra de cansanção, ou de ortiga, em cima de um lajedo quente. Sabe por quê? Porque você que é novo hoje, você que despreza pai hoje, eu sei que aqui não tem ninguém que faz isso. Se tiver, está repreendido em nome de Jesus. Mas se você não cuida do seu pai, ou se você cuida do seu pai visando alguma coisa que ele tem, e se você não cuida do seu pai porque o seu irmão tem que cuidar, ou a sua irmã tem que cuidar, eu quero dizer uma coisa, não está adiantando você vir para a igreja não. Não adianta acordar cedo para ler a Bíblia não. Eu sei que é casos e casos, tem muitos filhos bons, que estão cuidando do pai, cuidando da mãe, lavando, limpando, trocando fralda, mas que humilhante para alguns. E quando você não podia limpar a sua própria bunda, quando você se cagava todo e ainda melava a cara de merda, e era seu pai que limpava, aí tu riu, né? Pois é, o filho de Juvenal deu risada. Você não lembra, você era pequeno, nós não lembramos, nos cagávamos todinho, ainda brincávamos com a merda. Fique sabendo que pode ser que você vai crescer, ter vigor, dinheiro, saúde, beleza, e vai voltar a fazer o mesmo na velhice. Duvida? Vai voltar a fazer o mesmo, porque muitos idosos já estão com esclerose, a mente não funciona mais, brinca com a merda como se fosse um neném recém-nascido, olha para o filho e diz: quem é você? Quem é tu? Parte o coração de um filho, né? Mas não deixe de amar o seu pai. Ele é seu pai, ele é sua mãe, ela é sua mãe. Você precisa demonstrar amor pelos menos favorecidos, amor por quem não tem nada mais para te oferecer. E é isso sim que se chama honrar pai e mãe. Porque o teu filho, vendo como você trata o avô dele, o avô, vai servir de exemplo para ele tratar você na velhice. Queridos, é como eu disse, temos visto filhos e filhas que estão muito ocupados com seus sonhos e projetos. Por isso não tem tempo para cuidar ou até mesmo visitar os seus pais. Esquecem-se que ele abriu mão de seus sonhos, seus projetos, até mesmo da sua própria vida, para cuidar de você. Quantas mães deixaram de trabalhar para cuidar dos filhos? Quantos pais rejeitou a oportunidade de emprego para ir para outro país ou para outro lugar por conta dos filhos? Aí você estuda, ele te dá sustento, capacitação, aí quando você engrossa o cangote e você... Miami, Espanha, outro estado, não tem problema, vá, mas volte, mantenha contato, auxilie seu pai, a sua mãe, porque a única maneira que nós temos em demonstrar, está ouvindo, irmã Luísa? A única maneira que temos como demonstrar se somos cristãos fiéis é como tratamos as pessoas. É a maneira como tratamos as pessoas. E principalmente aqueles que nada têm para nos oferecer. Porque tratar quem pode nos agradar é fácil. Dar um presente bom a quem tem condição de nos dar um presente bom é fácil. Eu vou dar um presente para fulano, mas eu vou dar ali um chaveirinho. Ele é tão humilde,
ele não vai achar ruim não. Não, ele não. Mas se fosse para dar a outro fulano que tem uma condição melhor, você daria um presente bem melhor, né? Já percebeu que é assim? Isso é um erro. Dê o melhor a quem você achar que deve dar, mas assim, não olhando para a condição financeira dele, não dando um presente achando que vai receber outro em troca. Então cuida do teu pai, mesmo que ele não tenha deixado herança para você, mesmo que ele tenha sido um pai ruim, porque vai servir sim de exemplo para os teus filhos cuidar de você. Pode ter certeza que vai. Queridos, em 1 Timóteo 5,8, não precisa abrir sua Bíblia não, mas acompanhe. Se alguém não cuida dos seus, em especial o da sua própria família, negou a sua fé, e é pior do que um descrente ou incrédulo. Quando você vê uma mulher ou um marido, uma mãe ou um pai, tratar os filhos com ignorância, com aspidez, com brutalidade, com frequência, ela pode ser tudo menos cristã. Ela pode até ser membro da igreja, ter se batizado no tanque batismal. Ela pode vir no culto de quarta, domingo, pode vir todo dia para a igreja, mas ela não é cristã. Porque quem é cristão imita quem? Cristo. É imitador de Jesus. E eu duvido Cristo tratar as pessoas, filhos, filhas, com aspidez, com ignorância, chamando de burro, humilhando. Se você não demonstrar amor pelos da sua casa, você vai demonstrar para mim que sou estranho? Dupla personalidade? Cão em casa e anjo na rua? Queridos, isso me fez lembrar uma história que até uma música, muitos conhecem aqui. Coro de boi, muitos conhecem. Desde pequeno eu vejo essa história. Conta-se que um jovem casou com uma moça bonita, e o seu pai na velhice não tinha onde ficar, foi morar com ele e a sua linda esposa. E passado-se um tempo, a esposa se incomodou com a presença do velho dentro de casa e disse: não dá certo seu pai morar com a gente. Já tinha um filho pequeno, nós precisamos de privacidade, manda seu pai embora. Ele vai arrumar onde ficar. O filho meio que pesaroso, mas atendeu o pedido da esposa. Pegou um couro de boi curtido, entregou para o pai e pediu que o pai fosse embora. E o velho vai caminho dentro. A criança pequena corre e acompanha o seu avô. E pediu a metade do couro. O avô rasgou e deu. E ele voltou. Filho, por que você fez isso? O couro eu dei para o seu pai se proteger do frio, do relento. Sim, pai. Eu fui e acompanhei meu avô e pedi a metade do couro de boi. Para que você quer? Eu vou guardar, pai. Porque no dia que o senhor vier morar comigo, que a minha esposa mandar o senhor embora, eu vou lhe dar para o senhor dormir. Cuidado com o que você joga para cima. Vai cair na sua testa. Por isso não jogue pedras. Existe um ditado que diz que aqui se faz e aqui se paga. Entre aspas. Paga uma boa parte. Mas a recompensa maior ela virá. Porque quem tem comportamentos como esse não vive na presença de Deus. E quem não vive na presença de Deus, vive na presença de quem? De Satanás. Não tem terceira opção. Queridos, aqui diz também o seguinte, no versículo 4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor, ou na advertência do Senhor. O pai que ama não humilha. Eu já estou terminando. Os pais que provocam, como assim os pais devem provocar os seus filhos? Existem várias formas de um pai provocar os seus filhos. Provocar tristeza, dor e até mesmo a ira. Nós precisamos entender que o pai ele deve ser o mantenedor, o provedor e o gestor da casa. Mas isso não lhe dá o direito de humilhar seu filho. Eu já ouvi de várias famílias, pai que chega para os filhos e fala: vai trabalhar, vagabundo. Isso é uma palavra muito pesada. Está comendo meu pirão, quem manda aqui sou eu. Para você mostrar que tem autoridade na sua casa, não precisa humilhar. Isso é provocar o filho à ira.
Esse filho, se ele não sair de casa, não abandonar o lar, como eu abandonei aos 15 anos. Aos 15 anos eu tive que sair da casa de meu pai. Eu não quero entrar em detalhes. Mas é difícil. Porque o filho ele vai vivendo ali, comendo aquela comida amargurada, dormindo naquela cama amargurado. Ele vai se sentindo um lixo cada dia mais. E aí lá fora os amigos abraçam ele e falam, vamos ali fazer uma parada que tu vai ser independente. E ele vai. E daqui a pouco ele vai e entra no mundo do crime. E às vezes o pai não sabe, mas foi ele o causador de tudo isso. Por ele humilhar o filho. Por ele dizer, você come do meu pirão, faz o que eu quero. Não precisa falar isso. Eu às vezes falo para Mateus, epa, baixa a voz. Baixa a voz. Enquanto você for independente meu, você me deve obediência. É necessário às vezes. Para ele não querer tomar decisões próprias, que vai ser um laço para a vida dele. Ele tem que entender que deve obediência e respeito. Mas em momento algum eu devo humilhá-lo. Trabalhar, que eu não quero sustentar vagabundo. Não, não faça isso não. Você vai criar um monstro. Aí quando você ficar velho, esclerosado, pode ter certeza, você vai estar lascado. Você vai estar ferrado. Porque você não fez o caminho digno para caminhar por ele. O caminho que você fez é um caminho áspero. Você maltratou quem poderia cuidar de você. Invista nos seus filhos em caráter e dignidade, não só na formação acadêmica e profissional. Muitos pais têm filhos olhando para os filhos como investimento. Ei, muitos pais, presta atenção, guarda isso aqui, ó, estão olhando para os seus filhos unicamente como investimento do materialismo. O sucesso. Meu filho é advogado, meu filho é médico, meu filho é isso, meu filho é aquilo. E ele é temente a Deus? Você está apresentando Deus para o seu filho? Ele está carregando diplomas, graduações, mas o Espírito Santo está com ele? Você tem apresentado ele? Você está capacitando o seu filho só para essa terra? Ou para o céu? Porque até o diploma, eu não quero dizer com isso que você não deve investir no seu filho. Invista, trabalhe, sonhe, dê tudo que você puder para que ele se capacite. Mas não esqueça o principal. A presença de Deus na sua vida refletirá na vida dos seus filhos. Muitos pais estão infelizes porque investiram no filho como se fosse uma caderneta de poupança. Ele engrossa o cangote, pega o diploma e vaza no mundo. Ou então começa agora a dar ordem no coroa. Tu não entende nada não, velho. Isso aí é da tua época, se liga. Eu aqui sei das coisas. Infelizmente, nós temos visto muito isso. Pais focados em capacitar os filhos para o mundo, mas ignoram a capacitação para o céu. Não oram com os filhos, não falam que ama o filho. Ignoram a necessidade do filho psicológica, mental, emocional. Só dita regras e ordens. E aí os filhos se capacitam, sim. E tem até um pouco de respeito pelo pai. Misturado com um pouco de medo. Mas não tem amor. Não tem amor. E ele só vai te obedecer e cuidar de você até o fim da sua vida. E você vai vê-lo no céu, se você criar o seu filho no temor do Senhor. Pode ter certeza disso. Queridos, o pai que humilha filhos e esposas, sempre jogando na sua cara que ele é quem manda, unicamente por ser ele o que sustenta a casa e a família, ele está condenando a sua família ao fracasso. Em vez disso, fale para seus filhos que você dá ordens e estabelece regras, sim, mas não para humilhá-lo, e sim porque você os ama. Não esqueça de dizer por que você está chamando a atenção do seu filho. Sabia que tem umas mães e pais que batem no filho e ele nem sabe porque está apanhando? Mulher quer para... Tu bateu por quê mesmo? É porque ele fez isso e isso e isso. Não era melhor sentar, conversar e aí dar um castigo ali, fica aqui, ó. Vou botar esse castigo aqui. E se tiver que dar uma disciplina,
Eu penso assim, se eu bater no meu filho e ele chorar e eu não sentir uma dor, eu não sou pai. Se você se alegrar com as lágrimas do teu filho, você não é gente. Às vezes é necessário. Mas entenda, se você avacalhar a criação do seu filho, batendo no seu filho por qualquer coisa, em vez de conversar e orientar, orar com ele, se ajoelhar, pegar na mão dele, orar, agora ora, filho. Qual foi a vez que você orou com os seus filhos? Não adianta você orar por ele todo dia e você não orar com ele. Não vai lhe deixar sendo menos homem nem menos mulher. Pelo contrário, vai o aproximar mais. Você vai conseguir aquilo que talvez você nunca conseguiu do seu filho. Um verdadeiro amor. Eu não perco a oportunidade de orar com os meus filhos. Eu não consegui botar o hábito de fazer o culto matutino. Por conta dos horários, eu acabei negligenciando essa parte. Mas volta e meia eu vou lá. Mateus, Miguel, vem cá. Vamos orar. Orar, entregar os teus filhos nas mãos do Senhor. Orar pelos teus filhos e com os teus filhos. Pode ter certeza, não será em vão. Queridos, não faça com que seus filhos vivam a contar dias, minutos e horas para se ver livre da sua presença autoritária e escassa de amor. Existem muitos filhos que tudo que almeja na vida é sair da casa dos pais. Porque vivem humilhados. Por isso aqui diz, não provoqueis, e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira. E tem aqueles que negligenciam também. Que filho está fazendo coisa errada e passa a mão pela cabeça. Para menino, vai no mercado, passa vergonha, porque o menino quer aquilo ali, espineu, eu quero. Faz, filho de Gil da barraca, não faz não. Porque em casa ele aprende que ele vai no mercado comigo, mas ele só vai comer aquilo que eu der. Por quê? Porque se eu não vou ficar passando vergonha. Então assim, filho, presta atenção, não vai no mercado, você vai me ajudar, mas eu não vou poder comprar aquilo que você quer. Você está entendendo? Em breve eu compro. Você está ouvindo? Tô. Está ouvindo mesmo? Tô. Você está ouvindo, cabra? Tô. Pronto, vai para o mercado com ele. Agora você vai para o mercado, chega lá, o menino que envergonha. Aí você pega e quer bater na frente de todo mundo. Você agora envergonhou, bagunçou tudo. Está na igreja, não pega um copo, não deixa um copo ali. Toda hora pega um copo. Olha o menino que tem sede. Aí toda hora vem para dentro da igreja e fica amassando o copo. Crec. Você acha que está feio para esse menino? É, pai e mãe? É para você que não tem disciplina, que não conversa. Disciplinar não é bater, é conversar, é orientar. Filho, não me envergonha, pelo amor de Deus. Conversa com ele em casa e quando chegar na igreja ele vai ficar quietinho, sentado, ouvindo a mensagem, ouvindo os louvores, gravando tudo, porque as crianças são observadoras, elas conseguem captar muito mais do que nós. A maneira como seu filho vive na igreja, na rua, na escola, diz o pai que você é, a mãe que você é. Queridos, pai, isso é para mim e para você. Olhe para o seu filho enquanto você pode e diga, filho, eu te amo. Não importa se ele não vive na mesma casa que você. E não fale pelo WhatsApp não, pelo amor de Deus. Não vale não, viu? Você vai olhar no olho assim, no bago do olho e fala, filho ou minha filha, o papai te ama. Não importa se é pequeno, se é médio ou se é grande. Você ama, então fale. Não deixa para falar quando aconteceu o pior. Defunto não escuta elogio. Pecamos, erramos, por não falar que amamos e diante do caixão rasgamos o coração. Fala que você ama. Vale a pena. Massageia o coração. Derruba obstáculos, rompe fronteiras e barreiras. E você vive em paz e harmonia com a sua família. Pode falar para seu filho hoje que você o ama. Se você chegar em casa, a primeira coisa que você vai fazer, meu filho, eu te amo. Mas se ele não estiver em casa, mora longe, faz uma chamada de vídeo. Mamãe está fazendo esse vídeo só para eu dizer que eu te amo. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. E filhos, papai, mamãe, eu também os amo. Agora fale e viva
de maneira que prove o que você está falando. Não seja hipócrita, porque melhor é o silêncio do que um elogio falso. Conta-se a reflexão, uma história verdadeira, de uma criança. O pai era muito trabalhador, um empresário. Ele dava muita palestra e vivia pelo mundo afora. Ganhava muito dinheiro, mas sempre que chegava em casa, malmente dava um cheiro no filho. Oi filho, papá, epa. Partia para o computador, para o celular. E o filho nunca tinha um minuto com o pai. Melhor escola, melhores brinquedos, melhores roupas, melhor casa. Mas o pior pai. E essa criança vivia triste, chorando. E ele disse: pai, me dê R$1. E o pai deu. Antes ele perguntou: pai, me diga uma coisa, o senhor dá muita palestra, quanto custa 1 hora sua? Ele disse: por que você quer saber? Não, por curiosidade, 1 hora sua. E ele disse: 1 hora fica X. Vamos supor, R$200 1 hora. E então essa criança começou: pai, me dá R$1. Toda vez que ele viu o pai ou a mãe, me dá R$1, e juntava. E quando juntou o dinheiro equivalente a 1 hora do pai, e o pai chegou em casa, ele: obrigado, Senhor, agora eu vou ter 1 hora do meu pai. Chamou o pai e disse: pai, eu quero 1 hora da sua atenção. Está aqui o dinheiro. 1 hora. Você tirou quantos minutos para conversar com seu filho, com sua filha, para ser amigo do seu filho e da sua filha? Cuida, o dia é hoje, a hora é agora, porque o amanhã é uma incerteza. Não perca a oportunidade de falar que ama. Que Deus abençoe a todos. Presumo que a moça não ficou para cantar o louvor, né? Então nós vamos encerrar com oração. Eu quero pedir a você que fique de pé e eleve mais uma vez o seu pensamento a Deus. Santo Deus, nosso Pai soberano, mais uma vez te agradecemos, ó Pai, porque estamos aqui reunidos entre irmãos. Eu quero de uma forma especial te apresentar essa igreja, o pastor Abraão e toda a liderança dessa igreja e todos os membros. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo, por favor, ouve essa oração, Pai. Revigora essa igreja cada vez mais. Fazer com que possamos sentir a tua presença ao entrar nessa igreja e possamos sair preenchidos ao sair dela. Que cada irmão que aqui se encontra possa entender que todos que aqui estão têm a responsabilidade da missão sobre os seus ombros. Que precisam viver o Evangelho, pregar o Evangelho na maneira que vive lá fora. Que precisam convidar as pessoas para vir à igreja e não julgá-las porque não vieram. Por favor, Senhor, visita cada um que aqui se encontra e cada um dos que não vieram. Que possam se organizar os seus passeios, sua diversão para uma data ou um momento, Senhor Deus, que não venha negligenciar o compromisso contigo. Por favor, Senhor, que possamos te colocar sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Porque sabemos que quando te colocamos em primeiro lugar, todas as outras coisas o Senhor nos acrescenta. Abençoa essa igreja, mais uma vez eu te peço. Abençoa cada pai, cada mãe, cada filho. Tende misericórdia de nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Nos ensina, Senhor Deus, a acertar mais. E se porventura nessa caminhada do acertar viermos cair, segura em nossas mãos e nos mantém de pé, Senhor. Que possamos estar com os nossos focados em teu Filho Jesus Cristo. Que possamos estar alicerçados na rocha, com a esperança da ressurreição, da vida eterna em Cristo Jesus. Nos dá uma semana de paz na tua presença e sobre a tua proteção. É o que nós te pedimos e honrosamente te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Eu estarei à porta.